Boa noite a todos. Acho que todo mundo aqui é espiritualista, né? Ou não? Não precisa ser não, gente. Pode ser materialista, não tem problema. Que a gente, na sociedade teosófica, a gente propaga que aqui é aberto para todo mundo. Espiritualista, materialista, budista, cristão, teosofista. Tem teosofista aqui no meio da gente também. Sabiam que tem alguns teosofistas aqui também? Não é, Wagner? Então é isso aí. Então não tem problema nenhum, gente. A gente tem que respeitar realmente aquela que é a crença das outras pessoas. E aqueles que professam uma determinada religião, uma determinada filosofia, e acham que a religião deles é a única que vai salvar, ele está indo para o inferno. Não existe religião nenhuma que tenha verdade absoluta. Não tem. A verdade é uma coisa que, para ser conquistada, ela precisa de muito trabalho e muita reflexão. Então, parte da verdade está em cada uma das religiões, e a verdade absoluta mesmo não está em nenhuma das religiões. A verdade absoluta é Deus. Deus é uma coisa infinita. E religião não é uma coisa infinita. A religião é finita. Tá? Tem algumas maiores do que as outras, mas são todas finitas. E todas as religiões são criações da mente. Não existe nenhuma religião que é puramente espiritual. Todas são criação da mente. E cada uma dessas religiões molda um determinado Deus, um determinado apóstolo, um determinado mestre, de acordo com os conhecimentos que foram adquiridos na época. Então, religião é bom, claro que é, mas tenhamos em mente sempre isso. Religião é parcial, não tem nenhuma que é absoluta, inclusive a teosofia. Um pouquinho que eu gosto mais da teosofia, que ela é aberta a estudar todas as outras religiões. Se você vai no evangélico, se você vai no catolicismo, se você vai no budismo, eles são exclusivistas dentro do ensinamento do Cristo, dentro do ensinamento do Buda, e vai por aí afora. Nós aqui na teosofia, nós somos mais abertos. Então nós estudamos qualquer religião. Um dos nossos princípios é o estudo de religião comparada, ciência e filosofia. Então, as palestras nossas aqui versam sobre diversas religiões, sobre filosofia, sobre ciência, tudo isso aqui. Por quê? Porque a gente já tem uma leve percepção de que a verdade está realmente distribuída em todas elas. O Cristo fez um belo trabalho no cristianismo, há pouco mais de 2000 anos. O Buda fez um excelente trabalho. O Maomé também fez um excelente trabalho. Mas se a gente vê todas essas religiões, com o tempo elas vão se deturpando, porque o Cristo não deixou nenhuma religião, ele não fez. Quem fez foram os apóstolos e os seguidores do Cristo. O Buda também não deixou uma religião chamada budismo. Ela foi criada posteriormente por seguidores do Buda. E vai por aí afora. E com o tempo, as coisas vão cristalizando, e certas verdades que eram conhecidas em outras épocas não são tão mais verdades em função de passar alguns milênios depois do ensinamento dela. Então, o importante, quando a gente vai numa determinada religião, é ter mente aberta. Mente aberta para captar realmente aquilo que é importante e aquilo que é válido para cada um de nós. Porque a minha verdade é diferente da tua, Diego, é diferente da tua, Wagner. Cada um tem uma determinada verdade em função dos condicionamentos que nós tivemos ao longo da vida. E uma coisa que é comum a todas as religiões também, é que elas, para manter uma certa fidelidade, para manter... Você já pôs para gravar, Wagner? Já pôs para gravar? Tá. Então, para manter uma certa fidelidade e tudo mais, as religiões complicam, criam dogmas, criam, como se fala, além de dogmas, cria também rituais, achando que com isso, com esses dogmas e com esses rituais, eles vão manter as pessoas presas àquela determinada religião. E a maioria das pessoas foi
vamos dizer, mais ou menos doutrinada em função disso e acha que as práticas de uma determinada religião, seja ela qual for, são as práticas que vão levar ela àquilo que é chamado de iluminação. Então, se a gente fazer o ritual, seja que ritual for, umbanda, candomblé, da maçonaria, da igreja católica, a missa é um ritual. Então, acreditam que fazendo determinados rituais, nós vamos efetivamente chegar àquilo que é chamado de realização interior, aquilo que é chamado de iluminação, outros nomes que se dão por aí também. Então, isso é o que as religiões fazem. Então, em função disso, acabam prendendo as pessoas. E principalmente os dogmas e os rituais de cada religião, eles vão cada vez mais se complicando. Não é fácil realmente você praticar todos os dogmas e praticar todos os rituais que são ensinados nas diversas religiões. Aí tem uma diferença agora entre religião e espiritualismo. Então a religião, como é uma coisa mental, ela tende a complicar as coisas no intuito de realmente prender e no intuito de que realmente as pessoas sejam fiéis àqueles determinados ensinamentos. Isso todas as religiões fazem. O espiritualismo não. Tem uma grande diferença entre religião e espiritualismo. O espiritualismo é muito simples. O espiritualismo é libertador. Ele não prende as pessoas. A religião quer prender. A espiritualidade quer soltar as pessoas. Quer mostrar a verdade para elas. Então tem uma diferença que a gente tem que ver. Então tem alguns mestres que vieram aqui que foram verdadeiros espiritualistas. Nós já demos diversos workshops aqui. Já demos do Sivananda, já demos do Ramana, já demos do Jung, diversos workshops que nós demos aqui. Todas essas pessoas são pessoas que realmente tentaram trazer não uma religião para a vida das pessoas. Eles tentaram trazer espiritualidade para a vida das pessoas. E a espiritualidade ela é muito simples, ela não tem dogma, ela não tem ritual, ela é um caminho do solitário para o solitário. Então eu, como espírito que sou, vocês como espíritos que somos, nós estamos exilados neste mundo e vamos retornar para a parte espiritual. Essa é a parábola do filho pródigo. Então nós estamos tentando voltar para a nossa casa. Então, tentando botar na cabeça da gente que fazendo esse ou aquele ritual, seguindo esse ou aquele dogma, nós vamos retornar para a casa do Pai. Sendo que o retorno para a casa do Pai não é dessa forma, de acordo com esses ensinamentos maiores que eu estou falando, que é do Ramana, que é do Ramakrishna, que é do Sivananda, que é do Sai Baba, do próprio Buda, do próprio Cristo. O Buda não ensinava ritual, gente. O Cristo também não ensinava ritual. Se você ler um Sermão da Montanha, você vai ver espiritualidade pura. Quem escreveu os rituais depois de tudo isso, os dogmas que foram feitos de tudo isso, foram seguidores. Então a gente tem que achar essa diferença entre espiritualidade e religião. Religião é coisa da mente. Espiritualidade é coisa do espírito. É diferente. Muito bem. Tendo isso em mãos, então, a gente vai ver que existiram diversas pessoas que tentaram explicar essa espiritualidade sem dogma, sem ritual, de uma forma muito simples, como eu falei em alguns dos workshops que nós demos aqui. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um cara que ele é desconhecido. Quem é que aqui já viu falar num cara chamado Ramachengi? Se tiver alguém que já viu falar aqui, eu vou falar que, puxa vida, até eu também não sabia. Mas como essas coisas vão acontecendo, a gente não sabe. Porque, de vez em quando, cai algum livro antigo na mão da gente, a gente lê e vê, puxa vida, esse cara aqui é espiritualista, ele não é ritualista, ele não é religioso. Então, esse Ramachengi é um cara muito antigo. Ele é anterior ao Buda. E ele fez alguns ensinamentos muito simples, porque espiritualidade é simples. Complicou é religião. Complicou é coisa da mente. Então,
a gente vai ver esses ensinamentos de Ramachinga aqui, tá? E é um livrinho muito pequenininho, na realidade é da Fundação Alvorada, um livrinho de umas 30, 40 páginas, até formato bem pequenininho, que mostra esses ensinamentos que eu sou um estudante de espiritualidade desde meus 25 anos, já estou com quase 65, tem 40 anos que eu estudo. Tá? E esse estudo aqui, como eu te falei, é um livrinho muito simples e mostra realmente um caminho da autorrealização, o caminho da revolução interior, de uma forma simples, de uma forma aberta, onde cada um pode praticar e cada um vai achar um contato com Deus, independente da ajuda de ninguém. Eu estou sempre dizendo nos cursos que eu dou aqui, que nós não precisamos de padre, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de bispo, nós não precisamos de cardeal e nem do papa. Espiritualidade é uma coisa interior, não é uma coisa exterior. Tudo isso aqui, esses caras, eles ensinam coisa de fora para dentro. A espiritualidade, ela brota de dentro para fora. E para ela brotar de dentro para fora, ela ensina alguns preceitos que a gente simplesmente deve exercitar esses preceitos. Então, esse é o lado da espiritualidade. Os preceitos são simples. Então, sigamos os preceitos, tenhamos seriedade no trato das coisas espirituais. A gente aprende uma determinada filosofia, uma determinada religião, e acha que decorar a Bíblia, falar que em versículo tal, capítulo tal, tal cara falou, decorou tudo, pronto, eu vou me salvar. Vai coisa nenhuma. Salvação é uma coisa interior, é uma coisa de entender quem nós somos, perceber que nós somos espíritos, não somos pessoas. E a gente age como pessoas em maior parte do tempo. A pessoa vai desaparecer. Isso é inevitável. A pessoa vai morrer. A única coisa que sobrevive é o espírito que está encarcerado na matéria por desconhecimento de quem nós somos. Então, esse é o verdadeiro caminho. Conhecer quem nós somos. Ser realmente um espírito no nosso dia a dia. E não ficar praticando ladainhas aí que não vai resolver muita coisa. Ah, então quer dizer que ritual é ruim? Não, ritual não é ruim. Ritual é bom. Aquele que vai na missa, entende a missa, ou que vai na maçonaria e segue os rituais da maçonaria, ele está se tornando uma pessoa melhor. Então é bom. Então esse é um caminho, é o caminho da mente. Então a gente começa dessa forma, com o caminho da mente. Mas esse caminho da mente, que são os dogmáticos ritualísticos, eles têm um objetivo de te levar à verdadeira espiritualidade. E depois de muito tempo praticando dogmas e praticando rituais, um dia a gente vai perceber que na realidade tem alguma coisa a mais. Isso é a espiritualidade. Gente? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, esse cara, Ramachinga, ele 300 anos antes do Buda, já se falava que os ensinamentos dele iam se perder com o tempo. Quer dizer, ele é anterior 300 anos ao Buda, que já passou mais ou menos 2.600 anos. Com mais 300, 2.900. Quer dizer que esses ensinamentos, não vamos falar aqui, tem mais de 3.000 anos. Está perdendo no tempo esses ensinamentos. E vamos ver a simplicidade do que é os ensinamentos dele. Né? Então, sábios deixaram ensinamentos valiosos, tá? Deixaram, mas não escreveram nada. O verdadeiro sábio não faz exibição e não faz divulgação nem de poder, nem de conhecimento. Então, aqueles caras que realmente demonstram que conhecem tudo de religião, isso é conhecimento, isso não é espiritualidade. Quem estuda a vida de um Ramana, a vida de um Ramakrishna, vocês vão ver a simplicidade que são essas pessoas. Não tem grande desconhecimento, eles têm a verdade dentro deles. E, de comum, em todos eles, como eu já disse, o Cristo não deixou nada escrito, o Buda não deixou nada escrito, tudo veio depois. Então, mestre que é mestre é simples. Ele tem uma verdade dentro dele e ele transmite aquela verdade dele de uma forma muito simples. O Ramana, por exemplo, o ensinamento dele era pelo silêncio.
As pessoas sentavam em volta dele e ele trabalhava no nível da mente das pessoas em profundo silêncio exterior e não enchendo a cabeça das pessoas com mais conhecimento. Hoje se disputa aqui quem é que sabe mais. Olha, gente, conhecimento, acumular conhecimento sem a prática daquele conhecimento que você adquiriu, isso é inócuo, isso não serve para nada. Nada. Você torna um grande orador, você se torna, talvez até um cara conhecido na mídia, mas você vai ver que por trás daquilo tudo tem um vazio muito grande. Então, aquele cara que realmente estuda alguma coisa, mas pega o estudo dele e pratica no dia a dia, sem receio, segue profundamente aquilo que ele aprendeu, esse é espiritualista, esse é bom. Agora, a grande maioria fica preso no nível da mente, e quando está preso no nível da mente, é aquilo que os orientais chamam de roda de Sansara. Aí a gente nasce, vive e morre. Morre para nascer de novo. Nasce, vive e morre. Morre para nascer de novo. Por quê? Porque nós ficamos presos no mundo da mente. E a libertação não é enriquecer a mente. A libertação é suplantar a mente, é ir além da mente. A mente é reflexo da consciência pura. Então nós temos que ir além da mente e realmente adquirir a consciência pura. Então esse é o exercício a ser feito. Paralisar a mente, diminuir os pensamentos e deixar que a consciência realmente opere. Isso é um Cristo, isso é um Buda. Esses caras, todos eles, estavam no mundo, mas o princípio operante neles era a consciência pura, não era mais a mente. A mente é fragmentada. Cada um tem um pedacinho da mente. O Osmir tem um pedacinho da mente, o Diego tem um pedacinho da mente, cada um de nós tem. E acha que essa mente é a realidade. Mas ela é um fragmento da mente. Agora, a consciência que está além da mente, ela não é fragmentada, ela é total. É a consciência única, é a consciência pura. Então esse é um Buda, esse é um Cristo, esse é um Ramana, que utiliza alguma coisa muito mais poderoso do que a mente. Então essa é a meta, entender, ir além da mente e fazer as práticas que realmente existem para que nós possamos, todos nós, nos tornarmos Cristos, nos tornarmos Budas, nos tornarmos Ramanas, nos tornarmos seres realizados. Então essa é a meta da espiritualidade. A meta das religiões não é essa. As metas das religiões é te colocar cada vez mais conhecimento, mais prática, mais ritual, mais dogma, porque você vai enriquecendo a mente e a mente vai ficando inchada e o espírito se perde em mais uma encarnação, depois volta de novo. Então vamos lá, gente, vamos aprender isso aí. Então um discípulo de Ramacheng trouxe alguns manuscritos aqui para o Brasil, entregou a mensagem do Tibete e informou que aqui estão entregando. Então esse discípulo do Ramacheng esteve aqui no Brasil, na Fundação Alvorada, em 1973, e é esse manuscrito que esse discípulo dessa ordem Ramacheng trouxe para cá e a Fundação Alvorada transformou isso num livretinho para que a gente possa aprender mais um método de realmente sermos espiritualistas. Tá? Existem diversos métodos, como nós já falamos aqui. Nós já ensinamos o método de Raja Yoga, já ensinamos o método do Jung, método do Ramana, método do Sivananda, diversos, alguns teosóficos também. Existem diversos métodos. Então, o melhor método do Ramacheng? Não é não. Esses métodos são todos muito bons. Isso vai depender realmente da índole de cada pessoa. Se uma pessoa é mais devocional, ou ela é mais conhecimento, ou ela é mais trabalho, vai depender da índole da pessoa. E em função da índole da pessoa, ela vai escolher um determinado caminho, e o melhor caminho para mim é a teosofia. Talvez não seja, hoje eu prefiro a Advaita do que a teosofia, mas tudo bem. Outros já preferem o espiritismo. Legal. Outros já preferem o cristianismo. Bom também.
Agora, a pergunta é a seguinte: é bom desde que você realmente viva aquilo que você está praticando. Se você é um cristão que vai na igreja, segue a missa lá, ajoelha, levanta, faz tudo aquilo lá, sai da igreja e não faz mais nada, que cristão que tu é? O que é isso? Então, não é obrigatoriedade de escolher essa ou aquela, é escolher uma, e uma vez escolhida essa uma, viva essa uma que você escolheu. Pode ser que nem o Wilson aqui, que é materialista puro. Ele adotou o materialismo e aceita o materialismo e vive o materialismo. Mas não sai daqui. Pois é, mas não é só me ouvir não, você está sempre aqui. Mas a gente respeita. A gente respeita isso aí. Então essa é a realidade. Então seja realmente fiel àquilo que você escolheu. Eu escolhi a maçonaria. Legal. Vá em frente, faça os rituais da maçonaria, viva aquilo lá. Então saia da reunião da maçonaria e faça as práticas que tem que ser feitas depois que você estiver em casa também, no teu trabalho, com a tua família, seja o que for. E não simplesmente ser religião de carteirinha que vai no dia certo e acabou. Não serve. Espiritualidade, principalmente, exige muita seriedade. Seriedade naquilo que você vai fazer. Sem seriedade, esse negócio que estão falando de realização, de iluminação, é tudo baboseira. Baboseira. Então tem que ser isso. Então estão falando aqui, hoje nós vamos mostrar o caminho que o Ramacheng vai ensinar. Alguém achar que esse caminho é legal, então adote esse caminho, mas vai fazer as práticas que tem que fazer no dia a dia. Sem fazer práticas, como eu estou falando, é perda de tempo. É melhor ir para o boteco tomar cerveja, seu Wilson, que ganha muito mais do que vir aqui. Certo, gente? Então esse é um lado. Espiritualidade exige que nós tenhamos realmente respeito com ela. Quando nós temos respeito com a espiritualidade, quando nós vivenciamos essa espiritualidade, todo esse trabalho que nós temos de buscar a verdade hoje, seja na teosofia, seja onde for, acaba esse caminho. Aí começa um caminho de que a verdade vem de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Mas a verdade, de dentro para fora, isso se chama intuição. Essa intuição só vem naqueles seres que realmente praticam aquela espiritualidade e não estão ali buscando curiosidade, não estão ali buscando nenhuma outra atividade. É sério. Eu sou um espírito e quero entender o que é um espírito. Então você começa realmente a questionar o que tu é. Eu sou uma pessoa? Eu sou um espírito? O que é ser um espírito? O que é ser imortal? O que eu existi antes de eu nascer? O que eu vou ser depois que eu morrer? Então você começa a ter essas perguntas e no começo a busca é nos livros, a busca é no ensinamento dos mestres que já passaram aqui. Mas eu afirmo para vocês, quando a gente tem seriedade, você vai ter o conhecimento de fora para dentro, mas quando esse conhecimento de fora para dentro ele é confirmado de dentro para fora, acaba qualquer dúvida. Não tem mais dúvida nenhuma. Aí você não vai ficar pulando de galho em galho, procurando outra religião. No finalzinho dessa palestra eu vou mostrar como é o caminho da gente nas diversas religiões. Muito bem. Então vamos falar dos 7 segredos da revolução interior. O primeiro grande segredo que o Ramacheng vem e fala, ele se chama vigilância. Nós temos que vigiar, temos que estar atento. Cristo já falava, orai e vigiai. Você vê que muda-se os mestres, mas os ensinamentos são os mesmos. Então, dentro desse aspecto, a vigilância é mais voltada com a palavra atenção. Então, a atenção é o elemento essencial para a compreensão. Vigilância é melhor elemento, orai e vigiai. Então, nós temos que ter atenção naquilo que a gente faz. A gente tem que estar vigilante naquilo que a gente faz.
e não ficar fazendo as coisas sem a devida atenção que tem que ser dado ao trato da coisa. Então, se a gente estiver atento aos conflitos do mundo, e o mundo está cheio de conflito. Aqui no Brasil, então, pelo amor de Deus, tem conflito para tudo quanto é lado. É só ligar a TV ou ligar o rádio, a gente vê que está cheio de conflito. Então a gente vê isso aqui, guerra, fome, doença, competição, tudo isso aqui é uma exteriorização dos nossos próprios conflitos interiores. Então, se eu vivo num mundo muito competitivo, estou participando dessa competitividade, entro chutando da medalhinha para cima, é porque no fundo, eu também sou desse lado. Então tem que observar, tem que ver o que eu sou. Tá? Então, tudo isso aqui é egoísmo. E o egoísmo tem um monte de nomes diferentes. A luta pela vida. A luta pela vida é egoísmo. Ah, mas como é egoísmo? Eu não sou o corpo, eu quero manter esse corpo. E para manter esse corpo aqui, eu sou capaz de matar o Diego aqui para roubar o dinheiro dele e pegar o dinheiro e me dar bem. Então, isso é luta pela vida. Isso não deixa de ser egoísmo. Tá? Competição. Como nós competimos? E competimos daquela forma que eu falei, a gente chuta da medalhinha para cima. Religião. Religião é competição. É uma competindo com a outra, quem tem mais fiéis, quem é que traz mais dinheiro, tudo isso é competição. O que mais? Ideologia. Tá? Seja qual for, capitalista, comunista, tanto faz. Tanto faz. Independente da ideologia, toda ideologia é boa e é ruim. Uma ideologia boa é aquela que é seguida e praticada por pessoas boas. Uma ideologia ruim é a mesma ideologia praticada por pessoas ruins. Então não são a ideologia que vai definir a coisa. É quem define a coisa se é boa ou é ruim, quem usa. Então tanto faz. Então tudo isso aí é egoísmo, nacionalidade. Sou brasileiro, sou alemão, sou isso, sou aquilo. Tudo isso é egoísmo. Então a gente vê que realmente tudo isso aqui é resumido nisso aqui e a gente tem que ter atenção nessas coisas. Tem que observar essas coisas. A gente vai atingir a paz quando ela existir dentro da gente. Então você só vai ter paz se a paz está dentro de você. Se a guerra está dentro de você, você não vai atingir a paz nunca. Paz é um processo de paralisação mental. É um processo de diminuir a quantidade de pensamentos voltados ao egoísmo. Então, enquanto a gente não tiver essa paz dentro de nós, o mundo, que é um reflexo daquilo que a gente é, o mundo nunca vai ter paz. Então, se você quer a paz no mundo, então primeiro procure a paz dentro de você. Tá? Então a gente tem que... O segredo da atenção é focar na nossa vida interior e não no mundo exterior. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. É só a gente ver, gente, quando a gente acorda num dia bom, naquele dia que você dormiu bem, que você acorda bem, você vai ver que aquele mundo do dia anterior, que era uma droga, de repente esse mundo fica bom. E é o mesmo mundo, não mudou nada. Então, para você ter um mundo bom, é reflexo de como você está interiormente. Aí vem o ensinamento. Eu quero um mundo bom, como é que eu vou fazer? Eu vou ser marxista, vou ser isso, vou ser aquilo, e vou mudar o mundo. Esqueça, muda você próprio. Se você mudar a si próprio e mudar definitivamente, então o mundo, por consequência, vai ser bom. E você vê que isso é verdade, gente. Se você vai num núcleo, por exemplo, alguns que a gente conhece aqui, um núcleo Hare Krishna, tem, por exemplo, lá na praia, lá, você pega aquelas pessoas que estão todas pensando da mesma forma, todas procurando a solução para o bem do grupo e não do indivíduo. Existem pequenos grupos em diversas religiões e que realmente vivem e vivem muito bem, com simplicidade, e vivem muito bem e são felizes. E no mundo nosso aqui, você pega cara que tem dinheiro, que tem um monte de coisa, e está sempre competindo para ter mais e mais, e não encontra a paz nunca. Então esse é o lado. Então tem que vigiar, observar isso aí, focar no nosso interior. Desistir de mudar o mundo, e não desistir ao mesmo tempo.
Como é que eu vou mudar o mundo? Mudando a mim. Não tem outro jeito. Se todos nós aqui, pensássemos da mesma forma, que para mudar o mundo basta mudar a mim, nós formamos uma comunidade, formamos um grupo, e esse grupo vai viver em harmonia. Mas é cada um fazendo a tua parte e não querendo mudar o outro. Eu quero que esse mundo aqui seja bom. Wagner, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e eu vou fazer nada, eu só vou esperar. O que é isso? Então, esse é o lado. Então, o orai, o vigiai, esse vigiai é ver como é que você está interiormente, fazer esse trabalho. Então, a gente se esforça com exercício, meditação, mas o estar atento, estar vigilante, não é esforçar. Meditação, como nos ensinam, é uma meditação complicada. Obriga que você tem que paralisar a mente, você tem que pensar em Deus, tem que pensar no Buda, você tem que ficar focado naquele tipo de coisa que exige um esforço tremendo para fazer meditação. Isso não é meditação. Meditação não tem esforço. Meditação é você ficar em paz. Meditação é você sentar num canto e relaxar, fazer um exercício de respiração para realmente tranquilizar a mente, tranquilizar as emoções, ficar em paz, e você vai diminuindo o fluxo de pensamento. Basta observar, gente, se a gente diminui o fluxo de pensamentos, a gente vai entrando em paz e não precisa de grandes coisas mais. Isso é meditação. Então, toda meditação que se preze, que ensine a verdade, é paralisar e diminuir a quantidade de pensamentos. Quando a gente se torna um vegetal, não tem mais nenhum pensamento, você vai entrar num processo de paz interior, de silêncio, que você vai achar a verdade dentro de si, o silêncio dentro de você. Então, esse é o lado. Então, a gente começa a ver isso aqui. Então, esse estar vigilante não é esforço. Quando a gente deixa de se esforçar, é que a gente vai compreender. Enquanto você estiver se esforçando para conquistar alguma coisa, esse esforço é coisa do ego. Você está valorizando o ego, está fortalecendo o ego. E tudo que a gente faz no mundo que fortalece, que exige esforço, é coisa da mente. Quando o objetivo maior é diminuir a mente para que a consciência pura entre nas nossas vidas. Então, observando as ações e os pensamentos, sem julgar, sem criticar, sem condenar, sem aprovar. Então, isso é meditação. Vem um determinado pensamento, você olha ele, puta merda, mas eu fui uma criança em fazer essa merda aqui, viu? Mas tudo bem, não critica, não julga. Então, isso é Raja Yoga. Esse é um processo de você estar vigilante aos teus pensamentos. Esse processo da atenção começa em observar o nosso corpo, em observar as nossas atividades, mas o passo mais fundamental é observar a nossa mente e observar os nossos pensamentos e ver que realmente tem muito pensamento que vem que é pura criancice. E quando você percebe que isso é uma criancice, então isso aqui vai deixando de lado e esse pensamento não te enche mais o saco. Tá? Assim vai. Então você é egoísta, você tem medo, então não procure os atos e o pensamento oposto. Então a gente quer brigar. Vem um pensamento ruim, tá bom, esse pensamento é ruim, então vou praticar um pensamento bom oposto àquele. Está usando a mente do mesmo jeito. Você está usando a mente numa coisa que era ruim, agora está usando a mente numa coisa que é boa. Usou a mente, fortalece o ego. Então não é assim transformar no oposto, é simplesmente ignorar aquele um. Então toda a prática de meditação em termos de pensamento não é para pensar que eu sou bom para caramba, que eu... Não, gente, não é isso. É para simplesmente deixar um pensamento vir, deixa o pensamento embora. Deixa ele vir, deixa ele embora. Não entra em competição com ele que nós vamos perder sempre, tá? Então, a compreensão se obtém sem julgar, sem condenar, sem aprovar. Nós somos danados na vida para aprovar. Que quando a gente aprova um determinado pensamento, você está se colocando num pedestal. Legal, eu cresci para caramba e fiz a coisa certa. Fortalecendo o ego. Então, esse é o lado do orai e vigiai.
Então, esse vigiar é isso, é deixar os pensamentos, principalmente a parte de pensamento, e deixa acabar todos eles e realmente não deem muita atenção. Eu não sou os pensamentos, eu sou um espírito. O espírito é o observador dos pensamentos. Se o espírito é o observador dos pensamentos, por que eu vou ficar dando atenção a pensamento? Pensamento é coisa de criança na espiritualidade. Os espiritualistas mais avançados, Buda, Cristo, não usam pensamento, usam consciência. Você vê o Jesus, até uma determinada idade, ele usava a mente como todo mundo. Se você vê um Jesus nos últimos 3 anos dele lá, você vai ver que é um cara que é outro Jesus, não era mais. E, de fato, ele deixou de ser Jesus e passou a ser Jesus Cristo. A consciência tomou conta dele. E a gente acha que isso aconteceu com Jesus, porque o Jesus é um predestinado. É nada. Vai acontecer com todos nós, desde que a gente tenha a coragem e tenha realmente a seriedade no trato dessas coisas que estão falando. Então, a primeira chave da revolução interior, o primeiro grande segredo, que nós temos que praticar isso, gente. E tem que praticar todo dia. Todo dia você tem que fazer isso, estar atento, estar observando. Então, você vai saber vigiar, você vai saber estar atento, você vai saber compreender, você está desperto. Então, essa é a primeira das chaves, de acordo com o Lama Cheng, para que a gente conquiste o nosso mundo interior. Atenção, vigilância. Você vê que não tem nenhum dogma, não tem nada de ritual, tem simplesmente ensinamento que cada um pode fazer, independente da religião, da língua, do lugar que você nasceu, se você é homem, se é mulher, tanto faz. Está libertado. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que trabalhar, de acordo com o Lama Cheng, se a gente realmente quer conquistar essa consciência pura, que é infinitamente superior à mente que nós utilizamos. Então, ao usar essa chave, os conflitos teus, conflitos do mundo, tudo fica acessível à tua observação. Então, você vai ver conflito no mundo, e você vai ver que os conflitos do mundo, eles são reflexo dos teus próprios conflitos. Então, primeira chave para a realização espiritual, atenção, vigilância. Nada mais do que isso. Não é, como eu estou te falando, fazer dogma, fazer ritual, fazer esse monte de coisa. Isso é bom para uma série de coisas, mas para a realização, não. Realização é coisa interior, não é coisa do mundo. Ok, gente? Então, falamos sobre a primeira chave para a realização espiritual. Vamos passar para a segunda chave. É a vontade e a intenção. Então, não é só vigiar. Você tem que ter vontade de vigiar. Você tem que ter a intenção de que você quer vigiar. Então, essa é a segunda chave. Então, a primeira chave é saber vigiar, mas só vigiar não basta. Você tem que ter a intenção e tem que ter a vontade de que você quer fazer isso. Você quer? Vai fazer esse trabalho? Vai ter a coragem de enfrentar o teu lado inconsciente? Quem fez o workshop nosso aqui do Jung, você vai ver que o nosso inconsciente, ele é carregado de um monte de tranqueira que a gente carregou desde que a gente nasceu e trouxe de outras vidas. Então você tem que ter a intenção e tem que ter a coragem de que você vai enfrentar realmente tudo isso. Então essa é a segunda chave. Tá? Tem que ter intenção. Então a vontade não é nada a ver com desejo. Desejo é para coisa do mundo. Desejo é um bolo de chocolate. Desejo é uma cachaça. Desejo é ver um jogo de futebol. Desejo é tudo isso aí, é coisa do mundo. Vontade é coisa para dentro, é coisa interior. Vontade é muito superior aos desejos. Tá? Então, não tem nada com ambição, esforço para obter alguma coisa, razões e raciocínios para agir. Tudo isso é desejo.
Vontade não é. Vontade é, eu quero entender como eu sou um espírito. Eu quero fazer as práticas para que realmente o espírito que está dentro do meu coração desperte. Eu quero que o meu espírito fale comigo através da intuição, me ensinando algumas verdades que eu desconheço. Isso é vontade. Coisas pelo mundo são desejos. Tá? Então a razão dos insucessos para abrir as portas do secreto é a falta declarada de intenção. Como a gente não tem intenção. Hoje nós estamos aqui na Teosofia, ouvindo uma palestra, vou aprender algumas coisinhas. Semana que vem eu vou lá na Rosa Cruz, vou escutar outra palestra, vou ouvir mais um monte de coisa. Depois na outra eu vou lá numa outra lugar qualquer e vou aprender mais um monte de coisa. Ou seja, aprende de tudo, mas não mergulha em nenhuma. Então, esse é um lado diferente, precisa ter intenção, vontade. Tá? E essa vontade, diferente do desejo, o desejo dá trabalho. Quero um carro novo, é um desejo. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para comprar um carro, ou então rouba um carro. Mas é o que você está fazendo, você precisa trabalhar para conseguir aquela coisa. A vontade é uma coisa que flui, ela flui do interior. Quando a gente começa a ter a percepção da espiritualidade, essa vontade de você se tornar um espiritualista, ela não te exige nenhum esforço. Ela é natural. Você vai fazer tudo o que tem que fazer e vai fazer com uma alegria, como se fosse, sei lá, comer um bolo de chocolate ou arrumar uma namorada nova, seja o que for. Ela brota de dentro. Então, todas as chaves, você vai ver que a gente está sempre repetindo aqui, se exige esforço na prática de uma determinada chave, é o ego safado que tomou conta e não deixa realmente a espiritualidade aflorar. Não tem esforço. Tá? Então, é uma intenção passiva, e ela se traduz pela exclusão. Compreender o oculto, tem que excluir tudo mais. Você quer entender o que é o espírito? Você tem que excluir tudo o resto. Você tem que excluir o mundo. Essa prática no hinduísmo se chama net-net. Nem isso, nem aquilo. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou o pensamento, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você exclui tudo. Eu sou um espírito. Então essa vontade é essa, você tem que excluir, você tem que sentar e excluir todas as atrações que o mundo está colocando e voltar para o mundo interior. Aí você está usando a vontade na determinada prática de uma determinada chave, tá? Então, tem que ficar somente a intenção, o abandono ao absoluto, o abandono a Deus. Então, essa é a única coisa que nós temos que fazer quando nós resolvemos ter a intenção de vigiar. Eu tenho a intenção de observar e vigiar com uma determinada meta. E a minha meta é me tornar um espírito. Fora dessa meta, tudo o que acontece no mundo é distração para atingir a meta. Então você tem que abandonar as suas distrações. Não é para fazer, não é que você vai largar o mundo. Você vai escolher alguns momentos do teu dia para fazer essas práticas. Tem hora que não tem como largar o mundo, claro que não. A gente está trabalhando, tem que ganhar dinheiro. Se você não ganha dinheiro, quem é que paga a tua cachaçinha depois, Wilson? Tem que ganhar dinheiro, não tem jeito. Não é assim, seu Wilson? O seu Wagner, como é que fica lá com o conhaquezinho se você não tem o teu dinheiro? Então você tem que fazer alguma coisa. Então tem hora e tem hora. Mas tem hora que você tem que realmente mostrar seriedade e falar, nesse momento, é o momento do meu interior. É o momento do meu espírito. É o momento onde eu dedico aquilo que eu sou na realidade. Que eu sou um espírito e não um corpo. Quem precisa de dinheiro, quem precisa disso, precisa daquilo é o corpo. Não sou eu. Eu não sou o corpo. Então já vem esse trabalho todinho. Então não é difícil, mas é necessário paciência. Precisamos de todas as chaves. Só uma chave não resolve. Você aprendeu a chave da observação, da vigilância, e não tem a intenção de praticar isso
para atingir uma determinada meta, então aquela primeira chave não resolveu nada. Então você tem que praticar a chave da atenção, mas você tem que praticar a chave da vontade também para direcionar realmente para aquilo que é necessário. Então você vê, uma chave isoladamente, de acordo com Ramacheng, não vai levar à realização. É necessário a prática de todas as chaves. Então observar que as chaves funcionam sem esforço, quem esforça é o ego, nunca é o ser real. Então se você está fazendo prática espiritual, seja o que for, tá? Se você vê as práticas dos rituais, dos dogmas, você vê que todos eles são cansativos. Você começa a repetir o mesmo ritual todo dia, é cansativo. É cansativo. Então quem está fazendo? Não é o espírito. Quem está fazendo é o ego. Então é isso aqui, gente, sem esforço. Tá? Então já vemos duas chaves. Só essas duas chaves resolvem e nós vamos realmente chegar à realização como um Buda chegou, como um Cristo chegou? Não. São 7 chaves. E nós temos que praticar todas as chaves, todos os dias das nossas vidas. E a terceira chave se chama sentimento. Vamos ver o que o Ramacheng fala sobre o sentimento. Ele fala aqui, nós vimos que a atenção, que é a vigilância, é para acabar com os conflitos. E a vontade é para resolvê-los definitivamente. Então a atenção é observar. E a vontade, direcionar isso para uma determinada finalidade. Então só uma das duas, nós vamos ficar navegando em círculos e não vamos sair. Ok? Então, o que ainda está errado está no mundo dos sentimentos, que é a falta de amor. Sentimento, no sentido de sentimento que todos fazemos parte de uma mesma energia universal. Estamos todos integrados e não isolados. Nós não compreendemos isso, que o senso da unidade é uma coisa muito difícil de percepção. Nós achamos que unidade é todo mundo ser igual. Não é. Cada um é um sujeito diferente. Cada um é um. Nós não somos iguais. Mas o senso de unidade não é ser igual. O senso de unidade é compreender que a diferença entre nós é no mundo da mente, que a mente é fragmentada. Falei que cada um de nós tem um pedacinho da mente, se apossou de um pedacinho da mente, se identificou com aquele pedacinho da mente e é um ser separado. O senso de unidade é essa compreensão da consciência que está depois da mente. E essa consciência, ela não se fragmenta. Então é uma única consciência que gera todas essas nossas mentes que estão separadas, porque nós escolhemos um pedacinho da mente para ser a minha mente. A mente do Osmir é um cara bonito, é um cara saudável, é um cara cheio da grana, é um cara que é querido pelas mulheres e vai por aí afora. Mentira, não é nada disso. Não é nada disso. Perceber? Eu só falei assim que a gente valoriza. A gente escolhe um pedacinho da mente, se identifica com ela e valoriza aquele pedacinho da mente como ela sendo a melhor das mentes. Não é assim. Não é. Então a consciência, ela não se fragmenta. Então a mesma consciência que está em ti, Diego, ela está em mim. Não tem diferença. Essa consciência se chama Deus. Então Deus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todo mundo. Quando nós temos a consciência que todos nós somos essa consciência, então a briga no nível da mente, ela desaparece, os conflitos desaparecem, cada um continua fazendo o teu trabalho sem querer puxar o tapete do outro. Porque se eu puxo o teu tapete, no fundo, eu estou puxando os tapetes da consciência, que sou eu mesmo. Então você começa a compreender o que é unidade. A unidade não é no corpo, a unidade não é na mente, a unidade é na consciência pura. Mas todos nós somos a consciência pura. E quando tivermos essa percepção, isso se chama fraternidade. E é essa fraternidade
o amor, que ele está chamando aqui, que sem essa prática também, o egoísmo opera de todas as formas. Para acabar com o egoísmo, é essa compreensão da unidade que vai acabar com o egoísmo. Então, especialmente no sentido de sacrifício desinteressado, fazer o bem sem recompensa, superar o egoísmo. Então, a gente vai fazer isso quando nós praticarmos essa terceira chave, que é a chave do amor, é a chave do trabalho desinteressado, é a chave da compreensão da unidade, é a chave que leva realmente à fraternidade. Então você vê que só orar e vigiar e não ter amor pelo próximo, não ajudar o próximo a perceber esses ensinamentos, para entender que se o mundo para ser bom, eu tenho que mudar a mim, você tem que mudar você e você é você. Quando a gente tem essa compreensão, então nós estamos usando a terceira chave. Então essa é a parte mais importante do universo. Sentimento reflete nos outros e retorna a ti. Se você não ilumina, como você quer o reflexo? Quando você participa disso, prega esses ensinamentos para alguém, você está jogando luz. E quando você joga luz, o reflexo volta para você. Então você vê que, de novo, falamos em 3 chaves. Nada de dogma, nada de ritual, tudo é realmente trabalho interior. Então voltemos para dentro, isso é a espiritualidade, é lei dessa vida, aquilo que você faz aos outros retorna a ti em dobro. Então sentir é um segredo de qualquer religião, tem que sentir o próximo. E sentir o próximo, gente, não é só os seres humanos, não. Tem que sentir como o próximo, o cachorro também é próximo, o gato também é um próximo, a árvore também é um próximo. Quando você começa a sentir essas coisas, e você chega num jardim, tem um monte de flor bonita ali, você é incapaz de arrancar uma flor. Se você arrancar aquela flor, você tirou a vida dela, você prefere que ela fique lá no jardim dela, para que a beleza e o aroma dela seja para todos e seja prolongado. Então você não quer destruir mais nada. Você anda na rua prestando atenção se você não está pisando numa formiga. Porque essa formiga também é uma vida. Você acaba se tornando, por exemplo, um vegetariano, porque você vai fazer menos dano ao ser humano, a um ser animal. Você faz menos dano quando você come uma fruta. Se você come uma fruta, você não mata a árvore. Se você vai comer lá a coxa de um frango, você tem que matar o frango inteiro. Então você vê que você começa a ter esse senso de amor quando isso começa a ver nas tuas pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Tudo é Deus. Tudo realmente faz parte dessa consciência única. Claro que de vez em quando a gente pisa numa formiga, não tem jeito, é inevitável. A gente não tem que ficar prestando atenção, fica maluco também, né? Se você ficar maluco também, você está lelé da cuca, pô. O que aconteceu? Então é dentro do teu limite, cada um você vai viver de uma forma que você seja mais amoroso com todos os demais seres viventes, especialmente com os humanos. Você vai ver que é mais fácil, às vezes, você ser complacente com um cachorro do que com um ser humano. Porque o cachorro, ele praticamente não tem ego. E o ser humano tem ego. E o ego, normalmente, ele é antagônico. Então, quando alguém chega e faz algumas posições para você, de confronto com você, aquilo marca dentro da gente e a gente acaba pegando birra dessa pessoa. E você não pega a birra de um cachorro porque o cachorro fez alguma coisa que, num próximo momento, o cachorro nem está lembrando daquilo que ele fez mais. Ele não tem ego. Quem guarda birra, essas coisas, é o ego, é a mente. Então, aí você vê, essa é a chave, então, é a lei dessa vida. E, mais uma vez, esse senso de amor para todos os demais seres viventes tem que ser uma coisa sem esforço. Porque se tiver que esforçar para fazer só isso, se eu concentro todas as minhas forças nessa chave, eu esqueço as outras. E não é assim. A gente tem que ter todas as chaves.
Então é naquilo, na medida do possível, você vai fazendo o teu trabalho e vai seguindo, sentir sem esforço, tem que ser natural, integrado com a vida, inclusive com aqueles que parecem ser o inimigo da gente, a gente tem que compreender. Tá? Você tem que ser assim, seu Wilson, até com o Temer, tá? Não dá, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Até isso teria que ser. Né? Então, se você não sentir amor pelo próximo, jamais saberá se o próximo tem amor por ti. Ele vem e fala, aquele ser que é amoroso com todos os seres, ele atrai, é lei da atração. Ele atrai o mesmo tipo de sentimento. Se o teu sentimento é de raiva, você vai conviver com pessoas com raiva, muitas vezes, ao longo do tempo, você vai repetir tudo isso. Então, essa é a percepção. Então, você está trabalhando no teu interior. 3 chaves, gente. Você vê que espiritualidade e dogmatismo e ritualística são coisas que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Vigilância para evitar erro. Intenção para solução de conflitos, você direciona a vigilância. E a ação é um ato de amor. Então, você vai... Todas as ações são praticadas como um ato de amor. Tá? Então, o grande segredo, sem esforço, é a prática do desapego. Que o amor é justamente isso. Não o amor como a gente ensinaram para a gente. O amor é pelo meu filho, ou o amor é pela minha esposa, ou é pelo meu marido, e é exclusivo. Isso é possessividade. Amor é uma coisa universal. É uma coisa por todos os seres viventes. E isso vem naturalmente. A gente vê a vida de um São Francisco de Assis. Basta ver um cara que transbordava amor por todos os poros, pelos animais e por tudo mais. E não simplesmente um amor exclusivista por uma mulher, ou por um homem, ou por um filho, ou por alguma coisa. É universal. Então isso não tem esforço. Isso não tem aprendizado. Isso é uma coisa que existe dentro de nós. E essas coisas precisam brotar. E para brotar é a autoobservação. Depois vem a intenção da autoobservação e a prática do amor com todos os seres. Então essa chave é libertadora da grande revolução interior. É essa chave que vai criar a fraternidade que nós estamos falando que a gente quer fazer. Muito bem, eu vou fazer isso aqui, nesse grupinho aqui, o mundo vai ser fraterno? Não vai. Não vai. O máximo que a gente vai conseguir fazer é um grupo de fraternidade e pessoas que pensam da mesma forma. Mas outros grupos e na sociedade que não têm essa percepção vão continuar sem fraternidade da mesma forma. Então, é aí que vem a propaganda, que vem o ensinamento. A gente tem que vivenciar isso e passar isso de uma forma ou de outra para as demais pessoas, para compreender que esse pequeno grupo fraterno, para se tornar um grande grupo fraterno, ele tem que realmente, cada um fazer aquela parte que cabe a você. Eu não consigo, em hipótese alguma, mudar nenhuma pessoa. Eu já dei mais de 12 workshops aqui. Eu mudei alguma pessoa? Não. Agora, as pessoas que captaram o ensinamento e fizeram as práticas, esses são os únicos responsáveis pela revolução interior. E não nós. O máximo que a gente faz é jogar a semente. Agora, quem vai pegar a semente e vai cuidar dela é individual e é um trabalho que cada um de nós tem que fazer. Então, não apresses a julgar ou raciocinar. A consciência está aprendendo. Permita que os sentimentos se manifestem. Faça os sentimentos caminharem para a infância. Criança é um grande exemplo de esforço. Criança, principalmente criança pequenininha, aquelas que não foram doutrinadas ainda pela Rede Globo. Pega essas criancinhas, principalmente na minha época, criancinha brincava com o pé no chão e a brincadeira era realmente entre um determinado grupo. Então, havia uma fraternidade num determinado grupo. Hoje a gente está correndo um risco de que você pega criança de 2 anos, sabe usar mais um smartphone do que eu sei usar.
E já usa para um lado não de fraternidade, usa para um lado de conhecimento. Então, a verdadeira criança, que a gente procura mostrar aqui, quando Jesus falava, vinde a mim as criancinhas, porque deles é o reino do céu, criança não tem ego. Então, quem não tem ego é que vai para o reino do céu. Enquanto o ego existir, falar em reino do céu é realmente baboseira. 3 chaves. 4ª chave, autoconhecimento. Falamos de 3, vamos falar da 4. Vocês vão ver que eu vou falar de 7 chaves e nenhuma das chaves fala sobre dogma, sobre missa, sobre ritual, não fala nada disso. Ou seja, os ensinamentos reais dos mestres é tudo uma revolução interior. Então é cada um de nós é que vai cuidar da nossa própria revolução interior. Seriedade. Então a ciência ocidental estuda só o lado exterior da vida e não presta atenção no interior. Você vê que esses estudos de meditação, de religião mais profunda, são coisas inerentes ao Oriente. Isso vem da Índia. Todas essas práticas do hindus, budistas, vem tudo da Índia, de voltar para o interior e largar um pouco o mundo exterior. Tá? Não tem atenção nenhuma. Nenhuma escola para nós aqui, pelo menos até onde eu aprendi, nenhuma escola ensinou a ciência da meditação. Aqui no Brasil eu nunca vi. Tem alguma coisinha, umas pequenos grupos espiritualistas que acabam fazendo isso. Mas é praticamente zero. Na Índia não, na Índia é natural. A criancinha vai aprendendo essas coisas desde que nasce, já vai aprendendo essas coisas. Então você vê que realmente aqui é complicada, tá? Então a gente não compreende que o centro de tudo somos nós. O centro do universo está em mim. O centro do universo está em você, Wagner. Está dentro de todos nós. Porque Deus, existe um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Ele se chama Atma. Ele se chama Self. Mudam-se os nomes de acordo com os estudos. Mas esse centro está dentro de nós. Então, se nós queremos entender o mundo todinho, o mundo não está lá fora, o mundo está dentro de mim. E eu só vou entender que o mundo está dentro de mim quando eu achar esse self, esse Atma dentro de mim. Aí eu vou achar. E não com a mente. Por isso que a meditação é no coração. A meditação não é na mente. A meditação na mente é para você crescer no mundo. É bom? Claro que é. Não é ruim não. Mas quem quer realizar, quem quer entender que você é um espírito, a meditação não é na mente, a meditação é no coração. Tá? Então, autoconhecimento não é conhecer o corpo, é o exame desse eu que está dentro de nós. Para isso, você precisa das 3 chaves anteriores. Se você não tem vigilância, não tem intenção de vigilância e não tem amor, como é que você vai conhecer o amor dentro de você, que é Deus? Você vê que as chaves estão todas interligadas. Então, a prática é diária em todos os aspectos. Então, com as 3 chaves, vigilância, intenção, sentimento, podemos examinar o nosso interior agora. Como os outros. O segredo, de novo, é sem esforço. Tá? Sem condenar-se, sem defender-se, só observação. Então, o autoconhecimento não é aprender tudo do mundo, é aprender quem tu é. Aprender que tu é realmente Deus. Deus está dentro de mim, como está dentro de todos vocês, como está dentro do animal, está dentro do vegetal. Então, esse é o verdadeiro conhecimento, esse é conhecer a Deus. Então, o autoconhecimento, através da autovigilância, é intencional e leva ao profundo sentimento de amor para nós mesmos. Mas esse amor para nós mesmos não é um amor pelo ego. O amor que a gente acha que a gente tem por hoje é olhar no espelho lá, nossa, eu estou bonito hoje, oh, que beleza, hoje eu estou um terror hoje. Tá? Isso é amor pelo ego, não é isso. É realmente amor por Deus que está dentro de você. Muda o foco. Você é o centro do universo. Então você está trabalhando nisso aí também.
É um método, você se deita num divã, abre as portas do inconsciente, que é o mundo interior, vê os recalques esquecidos dentro de você, vai encontrar causas que você aceita sem critério, sem condenação e também sem aprovar. Você não tem que reprovar e nem aprovar nada. O que você fez no passado está feito. Não tem conserto. Aquilo que foi feito está feito. Não tem remédio. O leite derramou, cara, não tem como recuperar mais. Mas você pode deixar aquilo vir, observar aquilo. Quem sabe eu agiria de uma forma diferente agora, mas tudo bem, no momento que isso aconteceu, esse era o meu jeito de ser, eu não podia ter feito diferente, isso pode ir embora, que eu não preciso mais me preocupar com mais isso. Isso é um dos passos da Raja Yoga. É o estado 7 da Raja Yoga, que são 8 steps. O 7º step, que é chamado de Dhyana, é Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana e depois é Dhyana. Dhyana é isso aqui. Então você vê, esses 7 passos para chegar em Dhyana, isso são ensinamentos do Patanjali. Aqui nós estamos falando de Ramachengi. Ele está falando de uma coisa menos técnica, mas está falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Então mudam-se os mestres, a receita é a mesma, só muda a forma de expressar aquela receita em função da época que está vivendo, da cultura de um país que você está vivendo. Então, às vezes, o método do Patanjali é melhor, às vezes o método do Buda é melhor, às vezes o do Ramana é melhor, como nós fizemos agora aqui no Mahayoga, tá? É melhor, mas tudo bem, são métodos diferentes. Agora, todos eles falam, sem exceção, não tente conquistar o mundo, conquiste o teu mundo interior. Aí você está sendo espiritualista. Tá? Então o problema desaparece, repetir sempre. Você vai ser o teu próprio psicólogo. Então, em vez de você ir no divã, que nem estava falando ali de um psicanalista, você vai no divã e o teu psicólogo é você mesmo. Aí é bom o ensinamento do Jung. Você é 2 seres. Você é o ego e você é o espírito. Aí você pega o corpo e deixa o ego falar alguma coisa. Aí depois você cala o ego, entrega o corpo para o espírito e o espírito vem e te ensina. Então essa é a troca. Você conversando com você mesmo como se fosse 2 pessoas. Como se você fosse uma criança e você fosse um mestre de sabedoria. Então você conversa contigo mesmo nesse tipo de trabalho, é o ensinamento do Jung, que ele fala isso aqui fortemente para a gente praticar essa conversa conosco mesmo, nós sermos o nosso próprio psicólogo. E você vai ver que quando você começa essa prática, vira como se fosse 2 pessoas conversando. Aí você, tô maluco, pirei da batatinha. Não pirou não, gente. É assim que a coisa funciona. Então você começa a ser o teu próprio psicólogo, o teu eu menor pedindo orientação ao teu eu maior. E se vocês tiverem seriedade nesse tipo de prática, o ensinamento vem, e vem com muito carinho, vem com muita atenção. Vamos ser os nossos psicólogos. Então, nosso eu é um conjunto de corpos, tá? E é preconceito, recalque, hábito, condicionamento, egoísmo, ambição, desejo. Sempre que você achar um desses véus, ele cai por terra. Então, esse ponto que é o dhyana, que é o autoconhecimento, você percebe um véu que te oculta daquela luz maior que está te esperando. Uma vez que você identificou esse véu desaparece. Ele não vai mais te incomodar. Vai ter outros véus. Mas na tua prática, véu por véu, você vai fazendo, vai limpando, vai entregando, e gradativamente esse negócio chamado intuição vai crescendo cada vez mais. Examinando um por um cada véu, desejo, ambição, condicionamento, preconceito, sem esforço, você vai se descartando dele, e quando você vai descartando, chega uma hora que você fica frente à tua luz interior. Então o teu eu inferior
que estava recebendo ensinamentos do teu eu superior, o eu inferior se entrega para o eu superior e o eu inferior deixa de existir e você passa a ser efetivamente um verdadeiro espírito. Então a maioria desiste desse processo porque tem um medo danado. E é verdade. Porque à medida que você vai mexendo lá naquele... É só ler o Jung, naquele workshop que nós demos. Quanto mais você mexe na merda, mais a merda fede. É verdade. Quanto mais você mexe lá no teu interior, você vai cutucando, vai aparecendo cada monstro lá, e você tem que deixar o monstro aparecer e deixar embora. Deixa. Então, a gente tem medo. As descrições do Jung, quando ele enfrentou o inconsciente dele, são aterradoras. E a maioria desiste quando começa esse tipo de processo. Mas a gente tem que ter força. Quem praticou as chaves anteriores, chegou agora na chave do autoconhecimento, vai ter força suficiente para encarar tudo aquilo que está debaixo do nosso tapete lá. Toda a sujeira que a gente jogou debaixo do tapete vai ser trabalhada, você vai limpando os véus, vai limpando os véus, vai limpando e vai se tornando um ser puro. Tá? E conseguir sociedade secreta, a sociedade secreta normalmente quer perpetuar o eu pequeno. A gente quer poder, quer riqueza. Tá? Falta eliminar o véu do egoísmo. Quando você elimina o véu do egoísmo, você não faz prática nenhuma filosofia mais. Enquanto seguir religião em busca de uma salvação pessoal, que é o que todo mundo faz, pratica uma religião porque eu quero ir para o céu, eu preciso realmente de ir num lugar legal. Vai para o céu. Acabou teus créditos, se chegar lá no céu, volta para cá depois. Aqui é o inferno, está achando que o inferno é aquele negócio lá, tem um cara lá que usa aquele garfo lá e te cutuca com aquilo? Não, o inferno é aqui. Agora nós estamos vivendo no inferno. Então não estamos no inferno e não sabemos. Então essa é a percepção. Tá? Enquanto a gente estiver procurando a salvação pessoal, é o ego que está tomando conta do processo. Quando isso aqui não exigir esforço nenhum, você fazer esse trabalho com naturalidade, você não quer mais nenhuma recompensa. A única recompensa é aquela que você já tem. Todos nós já temos. O self está dentro da gente, o Atma está dentro da gente, o eu sou está dentro da gente. É a única coisa que nós temos, todos nós temos, e acha que tem que conquistar. Não tem que conquistar coisa nenhuma. Ele já está dentro de nós, só falta tirar a ignorância. Quando você tira a ignorância, você vai resolver. Ouvir essa palestra agora para buscar a solução interior, não vai resolver nada. Nada. Então, tem que chegar em casa, todo dia, fazer um resuminho dessas chaves todinhas e cada dia fazer a prática de cada uma delas. Então, ouvir, decorar os preceitos. Agora eu sou doutor em Ramacheng, sei todas as 7 chaves espirituais. E chega lá fora, você pega teu carro lá e já começa a buzinar para o outro lá que está te enchendo o teu saco. Pronto, acabou. Então não fez nada. Então tem que aprender a fazer. E a gente cai nessas armadilhas. Como a gente não cai? A gente é cheio de amor ferido, cheio de reações a esse tipo de coisa. É o que nós estamos querendo eliminar. É o ego que faz tudo isso, que é o cara que nós estamos querendo eliminar. Em vez da gente fazer as práticas que estão recomendando, nós estamos fazendo a prática oposta, de valorizar o ego e não de procurar o espírito dentro de nós. Então não se esqueça que o autoconhecimento é sem esforço e ele liberta, tá? Ficamos mais leves a cada dia. Aí você vai ver que o autoconhecimento vai te levar a descartar todos os conhecimentos que você já teve anteriormente. Tudo que você aprendeu no budismo, na teosofia, seja onde for. Você vai ver que você vai descartar tudo aquilo e que a única realidade é a realidade interior e tu não precisa de mais nada além dela. Ok, gente? 4 chaves. Vamos para a 5ª. Intuição. Mais uma chave que tem que ser praticada também. Os véus forem caindo, o autoconhecimento vai aumentando, o eu maior fica mais livre dos pesos do egoísmo e hábitos de preconceitos, então a fase de conhecimento direto das coisas começa. Então, a intuição
é conhecer a realidade das coisas de dentro para fora. Isso é intuição. Nossa, eu tive uma intuição agora que os números da Mega Sena é 16, 24, 39, 48. Não é intuição coisa nenhuma. Intuição é voltada às coisas do espírito. E essas coisas vêm de dentro, não vêm de fora. Então nós chegamos agora na quinta chave, os véus vão caindo, o autoconhecimento dessas realidades começam a aparecer, então vem a fase do conhecimento direto. Tu vai olhar para uma pessoa e vai ver que aquela pessoa é espiritualista, que aquela pessoa é uma pessoa amorosa, que aquela pessoa está em dificuldade. Tu vai perceber como se fosse você mesmo. E, de fato, nós somos um só, porque a consciência é uma só. Então, você está ligado na consciência. Veja só, eu tenho uma mente e você tem uma mente. Se eu quero conhecer você direto, eu não vou perguntar para a tua mente, eu vou na consciência. A consciência minha e tu é uma só. Então, essa consciência me mostra o que tu é, o que tu está precisando, o que você está sentindo. Vocês tomam cuidado quando chegar numa fase dessa, isso é um perigo danado, viu? Vai fazer estrago na vida do outro depois. Brincadeira. Porque chegou nessa fase, é porque nós fazemos jus e realmente já podemos trabalhar na consciência, percebendo que cada um tem que fazer o teu trabalho e que a gente não deve interferir nisso aí. Então, conhecer é identificar-se com os objetos do conhecimento. Conhecedor e conhecido é um só. Quando eu estou observando, eu sou o conhecedor. Estou te observando. Eu sou o conhecedor, você é a coisa conhecida. Quando você está observando, você é o conhecedor e eu sou a coisa conhecida. Quando eu estou ligado na consciência, eu e você somos um só. Então, conhecedor e conhecido passam a ser um só. Então, para chegar numa fase dessa, não vai ser na mente, vai ser na consciência que nós vamos fazer isso. Então, com o conhecimento, a gente sai das brumas e nos assuste a luz. Porque nessa parte, que é Budi, usando a terminologia da teosofia, que é o veículo búdico, a luz lá é muito forte. Então, quando as pessoas dizem que chega lá, tem medo, porque é uma luz tão grande comparada com as brumas que são a nossa mente, que a gente tem medo de enfrentar isso também. Então, começamos a ver as coisas pela percepção direta. Tá? Achávamos que recebemos poderes secretos e que podemos usar os pensamentos, usar esses poderes. Aí é um perigo danado, tá, gente? Que quando a gente tem um determinado poder, e se esse poder é entregue na mão do ego, a gente faz um estrago do caramba. Então, isso não é para ser feito. Se o objetivo é desenvolver poder, aí a gente tem que seguir o Patanjali mesmo, tá, gente? Desenvolver poder é a maior das encrencas. Quanto mais poder você tem, mais o risco de você ser corrompido pelo poder. É só ver a nossa política aí. Só ver. O cara chegou lá na presidência, lá no ministro ou coisa e tal, tem o poder, o que ele faz? Em vez de trabalhar no bem coletivo, ele trabalha no bolso dele mesmo. Então, poder é uma encrenca. Então, a gente não pode se iludir com esses poderes, senão você cai no egoísmo. Então, a intuição, no começo, ela vem, volta, mas é assim mesmo. E quando a gente faz as práticas espirituais, a gente quer resultado imediato. E o resultado não é imediato. Ele requer realmente seriedade e insistência em você fazer essas práticas. E de vez em quando você tem uma determinada intuição, depois ela desaparece, some, a gente se decepciona e desiste das práticas que estão fazendo. Tá? Então, tudo isso é natural. Tá? Quem tinha 10 véus, eliminou 9 e vê melhor do que quem tem 10 véus. Porque esses véus, eles obscurecem a luz da consciência pura. Então, quanto mais véus a gente elimina, mais a gente vai perceber a consciência. Então, se eu tenho um véu, você tem 5 véus, eu enxergo mais do que você. Mas é só isso. Basta você tirar os 4 véus que faltam aí, nós vamos ter a mesma percepção. Então, não tem ninguém que vai fazer nada por ninguém. Quem vai fazer é você mesmo. Então, os poderes que podem ser também telepatia, telecinese, premonição, vidência, profecia,
parapsicologia, tudo isso aqui vai aparecer e vão aparecer de uma forma que são simplesmente, como se diz, passatempos. A gente acaba se envolvendo com esses poderes e perde o foco que é aquela segunda chave que era a intenção de chegar na realidade. Então a gente tem que voltar na segunda chave e não deixar que esses poderes nos deixem, tomem conta de nós. Tá? Qualquer um pode chegar a este ponto, tá? E vai chegar ao conhecimento direto da mesma forma. O fenômeno da intuição chega antes da libertação da anulação do eu. Então a gente ainda não anulou o ego, mas esse poder já aparece. Esse é o grande risco. O poder já aparece, o pequeno eu ainda está vivo, e esse pequeno eu, que é o ego, que é o safado, toma conta disso e quer fazer uso voltado ao egoísmo, ou seja, toda aquela prática que você fez, que chegou até essa chave da intuição, foi tudo embora, tu tem que começar tudo outra vez. Tá? Então a chave da intuição afere como estamos na libertação. Tá? Então a gente poder usar a sexta chave, quando os véus caírem, tá? Veremos as coisas com perfeição. Acabou os véus, retirou todos os véus, então a gente vai enxergar com perfeição toda essa realidade. O pequeno eu foi descartado e não há mais risco da gente voltar atrás. A intuição vem e some, porque volta a criar véus. Sexta chave. Gente, tem que praticar todas as anteriores todos os dias, tá? Não é que agora que eu cheguei na sexta chave, eu vou só praticar a sexta chave. Não. É todas as chaves de todos os dias. Integração universal. A gente está vigilante com a intenção de alcançar o verdadeiro amor, autoconhecimento, libertamos a intuição, anulamos o pequeno eu em um ato de amor universal. Então, a entrega do pequeno eu para o grande eu é uma entrega de amor. Então, o pequeno eu, que foi o nosso companheiro em inúmeras e inúmeras vidas, ele vai ser entregue para o grande eu, e todo o trabalho do pequeno eu foi ofertar o resultado de todo o teu trabalho para o grande eu. Então você está entregando para Deus a realização. Também, sem esforço, passamos a nos identificar com o semelhante, com todos os objetos do conhecimento, com o absoluto, num êxtase de amor universal. É esse processo que chega agora. Não é perigoso e nem precisa morrer fisicamente para chegar ao amor universal, o êxtase da integração. Chegamos em vida. E a gente vê os exemplos. Ramana é um exemplo disso. Maharaj é um exemplo disso. O Buda é um exemplo disso. O Cristo é um exemplo disso. Chegaram em vida. E a gente fala, esses caras aí são um ponto fora da curva. Ponto fora da curva somos nós, que não tem coragem de enfrentar o trabalho. Então chega um tempo que podemos alcançar esse estado e chegamos a ele para nos libertarmos desse mundo cheio de conflitos. 5 chaves, com a intuição, vamos perceber o longe, o passado e o futuro, vamos perceber tudo isso. Estaremos nos integrando com o eu universal, que é o amor ao próximo. Tá? Nesse estado, voltamos ao nosso pequeno mundo, e você volta ao pequeno mundo. Você vê que o Cristo voltou ao pequeno mundo dele, continuou, fez o sermão da montanha, o Buda fez isso debaixo da árvore de bode, voltou ao pequeno mundo dele, sem risco nenhum, e continuou ensinando, depois de muitos e muitos anos ainda ensinando esses ensinamentos. Tá? Atingiu a integração, é o primeiro passo para a transmutação, que é a última chave. O primeiro é a integração com o todo, depois é a transformação. A transformação, você deixa de ser um ser individual e você é o todo. Tá? Então, o maior segredo é, de novo, sem esforço. Então, o trabalho, está sempre repetindo, sempre sem esforço. Alcança o amor universal, aí tem que propagar. Se alcançou e não vai divulgar isso para as outras pessoas, isso é egoísmo. Então, divulga da melhor forma possível. Não chegar aqui, Diego, tem que fazer isso. Não é assim. Dá um livrinho para ele, numa boa, de vez em quando. Vai, sutilmente você vai passando alguns ensinamentos para as pessoas. Que se você tentar fazer o outro engolir aquilo que você aprendeu na marra, resolve nada. Tá? Então ensinem a revolução interior, tá? E deixa a decisão de seguir ou não para cada um. E a última chave
é a transmutação. Chegamos na 7ª chave, então. É a chave, não tem mais retorno. Houve a transmutação, você se tornou o todo, você abandona este mundo e nunca mais aqui retornará. É ruim, hein? Analisem para vocês verem se isso é ruim. Esse mundo aqui é encrenca. Nós estamos no inferno e não nos avisaram. Você tem a oportunidade de sair desse mundo, de se tornar realmente aquilo que tu é, e acha que é ruim, então essa chave é a verdade, infinita e absoluta. Tá? Ela é obtida também sem esforço. Só quem conquista as 6 chaves anteriores anula o pequeno eu, que se transforma num todo. Gente, em Cristo, quando teve na transmutação, a diferença é brutal. Do Jesus para o Jesus Cristo. A mudança do Saulo em Paulo é brutal. Brutal essa mudança total. É um outro ser, muito maior do que ele era antes. E aquele que era menor continua existindo dentro dele da mesma forma. Então a transmutação é um ser iluminado. Tá? Pouco importa vida ou morte. Então quem chegou nesse estágio, ter corpo ou não ter corpo, viver nesse mundo ou não viver nesse mundo, não tem mais a menor importância. Ele vai procurar fazer o trabalho dele como consciência pura que ele é, nada mais do que isso. Então nós podemos usar as chaves, nenhum mestre ou guru pode fazer isso por nós. Mostramos as 7 chaves. Agora eu vou ser o responsável para o Wagner usar essas 7 chaves? Absolutamente, não tem a menor chance. Você usa ou não usa, é problema teu. O mestre, aquele mestre que chega e fala, eu vou resolver teus problemas todinho, manda esse mestre catar coquinho, que isso não é mestre coisa nenhuma. Tá? Então, nenhum sentido fará essa palestra, leitura de livros, se não praticar todos eles. Tá? A verdade é o prêmio do amor universal. Quem chega lá pode gozar e saber o que ela é. Então, o êxtase dessa 6ª chave é muito pequeno com a transmutação, porque na 6ª chave, o ego ainda tem alguma coisinha ali. Na 7ª chave, acabou. Tem nada. Você é o todo. Você é um Deus encarnado. Tá? Quando o sábio chega lá, ele vai dizer, eu sou a verdade. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chegará a Deus se não for por mim. É um sábio falando. Não é o Jesus. Tá? O caminho não é o caminho de Jesus. É o caminho da consciência. É a consciência falando, e não um Jesus falando. É uma consciência falando. Então, resumindo todinho, gente, todas essas chaves, para a gente lembrar, vigilância, vontade ou intenção, sentimento, autoconhecimento, intuição, integração e transmutação. São as chaves que nós temos que usá-las todo dia nas nossas práticas para realmente chegarmos a essa realização. Muito bem, eu falei muito no começo sobre religiões, que uma religião, outra religião, aquilo. Vamos ver o que o Ramacheng fala sobre todas essas religiões. Ele fala aqui, ó, você tem que ter uma religião, depois você tem que abraçar uma religião, depois que deves acolher todas as religiões e, finalmente, não ter nenhuma religião. Barato, né? Não ter nenhuma religião. Vamos ver o que ele quer dizer com tudo isso. Primeiro, ter uma religião. A gente tem que ter uma religião desde que a gente compreenda que estamos em busca do absoluto ou em busca da verdade. Então, quando você compreende que você vai buscar a verdade, então você tem que ter uma religião. Depois você tem que abraçar uma religião, desde que tenha decidido seguir um caminho para chegar lá, ainda que seja sozinho, de forma solitária. Então aí você abraça uma religião. Você compreendeu que aquela religião é um caminho e você vai seguir aquela religião, abraçou aquela religião. É uma segunda etapa nessa busca pela realidade. Agora você chega numa fase que você tem que acolher todas as religiões.
quando o amor ao próximo despertou em você o suficiente para admitir que os caminhos dos semelhantes também levam à verdade. Então, aí a teosofia é legal, o budismo é legal, a maçonaria é legal, seja o que for, tudo é legal. Você abraça todas as religiões. Essa é uma terceira etapa nesse caminho. E a quarta etapa é você não vai ter mais nenhuma religião. Tá? Quando o desapego chegou, anulou o pequeno eu, que você endeusava o teu pequeno eu dentro de você, e você é tomada pela luz ou pela verdade absoluta. Isso é a transmutação, aquela última chave onde você absolutamente não tem mais nenhuma religião. Abandonou. Por que você não tem mais nenhuma religião? Religião é coisa da mente. Você é o todo, você é o divino, você conquistou a integração, você realmente transmutou-se no todo, então não tem mais sentido ter religião, que as religiões, de uma forma ou de outra, são separativistas. Então, sob qualquer outro entendimento, que não esses aqui das religiões, as crenças são uma capa de egoísmo para obscurecer a visão do eu real. Então, as religiões, muitas vezes, em vez de ajudar, elas acabam atrapalhando. Mas tudo bem, a gente tem que ver, com certeza a gente deve estar numa dessas fases aqui, mas gradativamente a gente vai abandonando e você vai chegar à conclusão de que toda religião propaga um Deus lá fora. Quando você tem a intuição, quando você tem a transmutação, não tem mais nenhum sentido procurar um Deus lá fora, porque se você é o próprio Deus, então acabou a procura. Então não tem mais nenhuma religião. É isso aí, gente. Isso é Ramachengue. Você vê um livrinho pequenininho, pouquíssimas coisas, mas para mostrar que realmente a espiritualidade é um caminho sem dogma, ele é sem dogma e sem fugiu de novo a palavra aqui. Tá? É isso aí. Então você vê que realmente a diferença entre religião e espiritualidade é gritante. Dá tempo de uma perguntinha ainda? Se alguém tiver alguma pergunta, ainda podemos fazer. Eu levo lá. Muito obrigado. Meu nome é Afonso. Eu sou um buscador. Eu não gosto dessa coisa de... Todas as religiões são iguais, no fundo. A essência é a mesma. E mergulhar numa religião só, eu acho que não é a... Eu não estou fazendo pergunta, eu estou fazendo só uma inserção, porque eu acho que quem faz pergunta já sabe a resposta. Uma outra inserção que eu faço é a seguinte: tudo que foi colocado numa forma de uma recompensa. Então, a espiritualidade não é uma recompensa. Eu acho que é muito mais além de uma recompensa. Então, e é uma busca também. Ela não termina com essas 7 chaves. É muito além. Ela é a vida toda, ela é eterna. Uma coisa muito interessante em relação ao ritual, quando você, num laboratório de pesquisa de animais, você faz o teste, os animais tentam uma recompensa, e essa recompensa é alcançada de alguma forma, acendendo 2 luzes vermelhas, acendendo uma luz azul. Uma coisa muito interessante que se observou nessas pesquisas com animais é que, quando eles acertam na recompensa, eles repetem os rituais para acertar essa recompensa. O que acontece é o seguinte: se ele deu 3 viradas de cabeça para conseguir a recompensa, ele vai ter que dar 3 viradas de cabeça para tentar acertar isso. Então, o ritual também é uma busca dessa recompensa. Agora, o que será o pesquisador para esse animal? Como o animal, qual a relação desse animal com o pesquisador? Olha, eu já fui ritualista também, não posso dizer que não sou ritualista,
Mas o ritual está no nível da mente. Não tem como escapar. Todo ritual que você faz, seja maçônico, seja católico, seja o que for, é trabalhando na mente. Todo. Você tem uma série de sequências que você tem que fazer, tem que repetir, e tem que fazer aquilo igualzinho, igualzinho, senão você está fazendo o ritual errado. Então você está usando a mente, que é muito bom para o mundo. O ritual pega energias, pega o ritual de uma missa, eles pegam aquele manancial de energia lá, que é chamado Nirmanakaya, e pega aquela energia e tenta trazer para o mundo. Mas você está usando a mente e tentando consertar o mundo. Quando o objetivo não é consertar o mundo. O objetivo é consertar a si próprio. E para consertar a si próprio, você tem que ir além da mente. Então, o ritual é ruim? De jeito nenhum. O ritual é bom. Seja qual for. Seja qual for. Mesmo o ritual lá de um candomblé é legal. Todos são bons. Mas são bons para o mundo, para que a gente viva melhor no mundo. Se a tua meta é continuar no mundo e fazer um mundo melhor, continue no ritual. Perfeito, não tem nada errado, não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que quem percebeu que quer transcender o mundo, então você tem que parar de usar a mente. Então você tem que sair do caminho ritualístico. Tá? Mas é questão de meta. Cada um estabelece a tua própria meta. Ok? Mais uma pergunta? Vamos lá. Boa noite. Você poderia traçar um paralelo, uma explicação com relação à terceira chave, que é o sentimento, né? Diferença entre sentimento e emoção. Fazer uma breve explicação sobre isso. E emoção. Muito bem. Emoção. Aí vamos falar de teosofia. Nós temos diversos veículos de manifestação. Nós temos um veículo físico, que é o que eu estou usando agora e você está usando. Esse é o veículo da atividade. Nós temos um veículo emocional. O veículo emocional é onde são originadas as emoções. Emoções são desejos. Então, esse é trabalhar o veículo emocional. Acima do veículo emocional, tem um outro veículo que é chamado veículo da mente, onde temos os nossos pensamentos. Então, nós usamos o veículo dos pensamentos. Acima dele, nós temos o veículo intuicional, que é o búdico. Então, o búdico é o sentimento não para o mundo, é o sentimento para dentro. E a emoção é para o mundo. Então, nós usamos o corpo emocional para sentir emoção pelo mundo. E nós usamos o veículo búdico, que é o intuicional, para voltar para dentro. Então, a diferença é só essa. Porque o veículo emocional, ele é um reflexo do veículo búdico. Então, quando o veículo búdico está funcionando realmente como deve ser, então as nossas emoções se tornam emoções puras, altruístas, de procurar Deus, de procurar ajudar o mundo. Então, as emoções são muito mais puras. Quando nós usamos só o veículo emocional, desconectado desse veículo búdico, então os nossos desejos são muito mundanos. Então, a diferença é só essa. Mas o veículo emocional é um reflexo daquilo que acontece com o veículo búdico. Então, se você praticar todas as chaves e despertar o teu veículo búdico, então o teu corpo emocional automaticamente vai ser purificado também. Ok? 15 para... Acho que já estamos estourando o tempo, né? Obrigado, gente. Obrigado, Osbir. As palestras do Osbir são sempre diretas,